Bom, primeiras questões de 1 a 11, referente aos modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford, tá? E aí tem uns outros itens para a gente discutir, né? Isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, todos aqueles conceitos que vieram, na verdade, como consequência dessa construção do modelo clássico. Só para lembrar, quando eu falo de modelo clássico, eu estou falando do modelo de próton, nêutron, elétron. Ponto. As partículas têm lá suas cargas, né? Os prótons e elétrons. Cada uma tem lá suas massas definidas. Basicamente é isso. Beleza? Então, começando. Questão número 1. Tá? São os exercícios de sala do material em PDF que vocês receberam, da aula 2. Dalton, na sua teoria atômica, propõe, entre outras hipóteses, que, aspas, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. À luz dos seus conhecimentos atuais, o que a gente pode afirmar? Eu queria que vocês dessem uma lida. Vou dar um tempinho para vocês lerem aí. E aí, quem quiser colocar a resposta, quem quiser falar alguma coisa, para que vocês possam ler as alternativas e a gente fazer juntos, tá bom? Podem ficar à vontade. Acho que uns 2 minutinhos, né? 2 minutinhos. Gostaria de começar fazendo uma definição, gente, para a gente poder responder a questão, né? Já aproveitando nessa esteira, já faz a definição. Qual que é a definição de elemento químico? Quando é que eu olho para dois átomos e falo, vocês, átomos, são do mesmo elemento químico? Qual é o critério que eu uso para poder classificar um átomo como carbono, como nitrogênio, como oxigênio? E aí? Exatamente. Então eu posso escrever assim, o Edu colocou mesmo o número de prótons, eu vou colocar uma outra observação, um outro jeito de escrever que eu gostaria que vocês se acostumassem. Eu vou escrever, ó, elemento químico, ele se trata de um conjunto de átomos de mesma carga nuclear. Tá? Mesma carga nuclear. Ah, Dan, mas como assim mesma carga nuclear? É só pensar, gente. O que eu tenho no núcleo que tem carga? Não são os prótons? Então não é o número de prótons que a gente usa para classificar o elemento, é o número atômico, ou o número elementar, né? Como eu tinha comentado com vocês na aula, tá? Quaisquer átomos que tenham o mesmo número de prótons são átomos do mesmo elemento. O que pode acontecer é que eles podem apresentar massas diferentes. Então, átomos de um mesmo elemento podem possuir massas distintas, tá? Nesse caso, a gente chama esses elementos, né, que têm massas diferentes, por exemplo, o cloro 35, 37, o carbono 12, 13, 14, eles são chamados de variedades isotópicas. Ou os isótopos, né? Os famosos isótopos, tá bom? Claro que quando Dalton fala isso, ele não tinha, não era essa a definição, não era esse o conceito. A gente sabe que o que vai dar propriedade química para um átomo é, em última análise, a relação próton-elétron, né? Carga nuclear, consequentemente, você tem o mesmo número de elétrons ali fora, na eletrosfera. Então, se o cara tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. E é isso que vai dar a configuração eletrônica para ele, e é isso que vai dar o comportamento químico para ele, tá? Beleza? Então a hipótese é falsa, pois com a descoberta dos isótopos,
verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes. Alternativa C, tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário, fizer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí pelo chat também, tá? Beleza? Se não, printando para a gente poder passar para a próxima questão. Questão número 2. Aqui na questão número 2, uma discussãozinha rápida para a gente lembrar do modelo de Thomson, né? Para o modelo de Thomson, a gente tem como, vamos dizer assim, novidade o caráter elétrico da matéria. É a primeira vez em que se tem evidências claras de que a matéria tem carga elétrica. Né? Como é que se constata o caráter elétrico da matéria? Com a descoberta ou a caracterização do elétron, né? A partícula que tem carga, a partícula de eletricidade. Né? Eu gosto sempre de olhar para o nome elétron e fazer uma comparação, né, com a semântica, né, em termos de semântica, com a palavra fóton. Fóton é a partícula de luz, elétron é a partícula da eletricidade. Tá bom? Beleza. Qual é o problema do modelo, né? Vamos dizer assim, o questionamento, né? O problema. Eu vou escrever problema mesmo. Problema. O problema do modelo é não conseguir justificar de maneira satisfatória o caráter neutro da matéria, né? Não explica a neutralidade elétrica. Quando a gente fala assim que o modelo tem um problema, o que a gente quer dizer com isso? A gente está querendo dizer que o modelo tem uma limitação, né? Não é que por isso ele seja péssimo, tá? Que aí vem a história do pudim de passas lá, né? Para dizer, olha, a matéria é neutra, eu preciso justificar isso atribuindo uma coisa positiva, né? Aí então na questão número 2 ele fala, ó, no ano de 1897, o cientista britânico J. J. Thomson descobriu, por meio de experiências com os raios catódicos, é muito importante vocês prestarem atenção nessas expressões, né? Porque elas vão te dando uma luz do que o modelo vai falar. Então ele fala que, por meio de experiências com os raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos, que é o elétron, né? O modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, pode-se afirmar que... Dá uma pensada aí. Podemos excluir a A, né? Porque não existe a ideia de núcleo no modelo de Thomson, esquece a A. B, cargas negativas distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Essa ideia de carga negativa distribuída homogeneamente seriam os elétrons, né? Distribuídos ali, porque foi o que ele localizou, né? Elétrons distribuídos em órbitas fixas, nada disso, né? Órbitas, o conceito de órbita, ainda mais órbita fixa, ele vem com a ideia da energia da órbita para o Bohr. Então, não. D, os átomos são esferas duras, não, do tipo bola de bilhar, isso é Dalton. Os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo, isso não. A ideia de núcleo ela vem no modelo seguinte, com Rutherford, né? Beleza? Então a ideia é construir essa linha do tempo. B de bola, né? B de bola. Beleza. Questão 3. Tá. Ui, pode falar. Pode relembrar, por favor, por que deram o nome de raios catódicos? Porque assim,
vamos imaginar um gerador, né? Ou vamos imaginar um gerador. O gerador ele tem lá uma região chamada ânodo e cátodo, certo? Então, tipo, se a gente estiver pensando numa aula de pilha, né? A gente sabe que numa pilha o movimento dos elétrons ele parte do polo negativo, que é o que a gente chama de ânodo, e chega no polo positivo, que é o cátodo. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de corrente real, né? Ó, aqui vem os elétronzinhos migrando, e aqui está o circuito. O que era o nosso circuito? Era a ampola de Crookes. Aqui está a ampola de Crookes, que está ligada no gerador, certo? Então os elétrons, eles vão... aquilo que se chamava, né, de tubo de raios catódicos, era chamado assim por quê? Porque o aparelho que está ligado aqui tem um cátodo e um ânodo também. Só que, como o aparelho é um receptor, ele é um receptor, aquilo que você chama de ânodo no gerador, no receptor é o contrário. Então, no aparelho, né, a ampola de Crookes, isso aqui é o cátodo. Ó. Seria, teoricamente, o polo negativo dele, do receptor. Né? Porque quando você liga uma coisa num gerador, aquilo que você ligar no polo negativo será o polo negativo do receptor, do aparelho. E aquilo que você ligar no polo positivo é o polo positivo do aparelho. É assim que a gente liga. Né? Porque aí, quando você faz isso, você estabelece em que sentido você quer que a corrente ande. Então, no aparelho, o lugar de onde o feixe saía é chamado de cátodo. Então, era um feixe de raios catódicos. Essa que era a ideia. Entendeu? Entendi, valeu. Até para talvez você fazer uma comparação com uma coisa bem próxima do que eu tô contando, do que eu tô te contando, é o seguinte: pensa na eletrólise. Na eletrólise, lembra que o cátodo dela é ligado no ânodo da pilha. Então imagina que essa tal ampola de Crookes fosse uma eletrólise. Se ela fosse uma eletrólise, isso aqui seria o cátodo dela. Tá? É o lugar onde recebe elétrons do sistema receptor aqui, tá bom? Beleza, então a gente ficou com a alternativa B de bola. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Porque essa coisa do por que chama raio catódico? Por causa da história do cátodo do aparelho. Tá? Ok, vamos para a próxima questão, então. Puf. Questão 3. Aqui é para a gente fazer um breve comentário, né, dos resultados experimentais obtidos no modelo, pelo Rutherford, né, pelo laboratório lá do Rutherford. Ele traz, então, vamos rapidamente aqui fazer um resumo, até porque o resumo que eu vou fazer aqui, ele já vai responder uma parte da questão. A questão tem 2 itens, né? Tem o item A e B. Ele já vai meio que responder quase que o item B inteiro, tá? Então, vamos lembrar aqui, Rutherford. Né? Bom, eu não me lembro quem foi que na aula perguntou. Eu não sei se foi a Carol. Não me lembro. Enfim. Alguém me perguntou na aula passada sobre a questão até que ponto a gente chama o átomo de átomo e o átomo não ser divisível, indivisível, né? Em que momento isso desmantela, né? A ideia de atomismo ela passa a ser descartada ou, no mínimo, né, questionada a partir do modelo de Thomson, por conta da descoberta de uma partícula subatômica. Então, passa-se a procurar a outra partícula, o próton, né? O Rutherford dá início a essa busca, né, que acaba depois sendo concluída, e ele traz o conceito de núcleo. Ele é um núcleo denso, né? Essa palavra é boa porque ela já expressa que o núcleo é pequeno e com muita massa. Então tem uma densidade nuclear enorme. E positivo. Tá? Essa é a contribuição significativa do modelo de Rutherford. Outra coisa que ele abre, né, a discussão bom, se eu tenho um núcleo no átomo denso e positivo, quer dizer então que eu tenho vazios? Certo?
eu tenho vazios. Então eu tenho um problema. Se eu tenho vazios, eu preciso descrever a dinâmica dos elétrons. Opa, perdão. Como assim a dinâmica dos elétrons, Dan? Como é que esses elétrons se locomovem? Como é que esses elétrons estão ali ao longo do tempo? Né? Então surge a ideia do modelo planetário. Né? Você teria um núcleo denso, positivo, né? Aí depois é esse núcleo que acaba, ao ser estudado, acaba se percebendo que é ele que determina o comportamento do átomo, e não necessariamente a massa, né? Que a gente acabou de discutir agora há pouco no Dalton. E os elétrons estariam aqui, ó, meio que aleatoriamente distribuídos ao redor do átomo. Tá? Beleza? Depois, alguns anos mais tarde, né, uns 20 anos mais tarde, mais ou menos, os caras conseguem trazer a ideia do nêutron, né, com a descoberta do nêutron, para aí sim compor a massa. Né? Quando o Rutherford faz o experimento, ele fica lá surpreso com o fato de que a partícula alfa batia e voltava. Né? Quer dizer, você tem partículas que passam, então o átomo tem espaço vazio. Mas tem partículas que batem e voltam. Essas partículas que voltam estariam voltando porque estão colidindo com uma coisa muitas vezes maior que a sua própria massa. E isso intrigava ele, né? Porque, como pode isso? O que pode ter lá dentro que é tão mais pesado do que a própria partícula alfa? Era o núcleo. Né? O que ele não sabia é que o núcleo era tão pesado por conta dos nêutrons também. Beleza? Então, acho que já dá para a gente fazer a discussão da questão, né? Item A. Considere o experimento da lâmina de ouro realizado por Rutherford para resolver as questões a seguir. Item A. Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas no átomo, como sugeria o modelo atômico de Thomson. O modelo de Thomson, ele ainda concebia a ideia do átomo maciço. Né? Ele falava que existia partículas com carga que estariam incrustadas na estrutura atômica, mas a estrutura atômica ela era maciça. Então, vamos tentar imaginar como seria a estrutura da matéria pensando no átomo de Thomson. Né? Imagina aqui um pudim, um outro pudim, um outro pudim, e assim você teria pudins. Preciso que vocês imaginem o seguinte, né? Cada pudim desse seria um átomo eletricamente neutro. Essa estrutura admitiria espaços vazios? O que vocês acham? Pensando na estrutura do Thomson, né? Essa estrutura de átomos admitiria a possibilidade, né, de você ter espaços vazios na matéria? Vamos ver aqui. E aí, eu diria para vocês que sim. Eu diria para vocês que sim. Se vocês olharem nesse desenho bem primitivo, né? Ó, você tem aqui um espaço vazio, ó. Opa! Aqui, ó, um espaço vazio. Aqui um outro espaço vazio. E assim por diante. Esses espaços vazios seriam espaços bem pequenos e distribuídos também homogeneamente. Né? A matéria está distribuída homogeneamente, então os espaços vazios também. Os espaços vazios, nesses casos, seriam os espaços entre os átomos. Certo?
E aí vamos parar para pensar um pouquinho. Se o átomo fosse assim, o que a gente esperaria do resultado do experimento? Só para quem não lembra, eu faço questão de voltar, por favor. Quais foram os resultados do experimento de Rutherford? Vamos voltar um pouquinho aqui. Um pouquinho não, né? Haja slide. Aqui, ó. Opa, passei. Aqui. Eu deixo tudo anotado porque depois eu vou mandando para vocês. Aqui, ó. Tá aqui. Esse slide. O experimento de Rutherford ele mostrou o seguinte: a matéria tem espaço vazio. Esse espaço vazio é muito grande e a matéria não é homogeneamente distribuída, não. Ela tem uma região pequena, bem maciça, e umas coisinhas em volta, que são os elétrons. Então, tudo aquilo que a gente imaginava perante o modelo anterior foi descartado. Como que ele percebe isso? Primeiro, né, como é que ele percebe que tem muito espaço vazio? Vamos ler de novo aqui, ó. A maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Quer dizer, se tinha muita partícula passando, é porque tinha muito espaço vazio. Certo? Outra coisa importante, como é que ele sabia que a matéria tinha algumas concentrações de massa? Por conta das partículas que sofriam desvio, porque estariam interagindo eletricamente, né? A partícula alfa com o núcleo, e porque algumas partículas, bem poucas, batiam e voltavam. Então, essa ideia de que a matéria é descontínua, e além de ser descontínua, ela não está homogeneamente distribuída, né? Ela vem por conta dessas evidências, tá? Então, vamos redigir uma resposta aqui. E aí vocês podem, digamos assim, opinar. Deixa eu voltar aqui. Nossa, muito slide, mano. Pronto, aqui. Voltei. Deixa eu diminuir o que eu... Então, ó, eu vou apagar aqui e vou escrever uma resposta para o item A. Descreva os resultados observados, né? Caso o modelo fosse igual ao de Thomson, né? Então, ó, provavelmente a quantidade de partículas alfa que atravessavam a lâmina, seria menor. E homogeneamente distribuída. Né? Por que isso? Porque a gente só conseguiria detectar as partículas atrás, né, do anteparo, aquelas que passassem nos espaços interatômicos. Né? A gente vai falar, não, mas eu posso colocar numa prova discursiva, né, que a gente fala, geralmente uma prova de segunda fase, eu posso colocar uma palavra provavelmente, dando uma certa insegurança? Claro que pode. Por quê? Porque não foi esse o resultado. Ninguém vai saber o que aconteceria a menos que você não faça. O que a gente pode fazer é uma especulação. Então, a própria alternativa, ela te dá essa possibilidade de fazer esse tipo de especulação, tá? Beleza? Item B. A seguir estão descritos alguns dos resultados observados. Descreva a interpretação de Rutherford para cada um deles. Aí a gente pode ser bem resumido, né?
A maior parte das partículas atravessa a lâmina sem sofrer desvios. Espaço vazio. Esse espaço, né, vazio, na verdade, segundo ele, não estaria totalmente vazio. Estaria preenchido pelos elétrons. Né? E é daí que vem a ideia, né, o conceito de eletrosfera. Tá? Frase 2. A pequena parte das partículas alfa, uma em cada 10.000, não atravessava a lâmina e voltava. Aqui você teria uma região densa e maciça. Região densa e pequena, na verdade, né? Quer dizer, ela tem um volume pequeno e tem uma massa muito grande. Como é que a gente estima que ela seja tão pequena? Pela proporção de partículas que bateram e voltaram comparada com o que atravessou. Né? 10.000 para uma, né? Então é uma região bem pequena. Né? E os desvios, né? Os desvios. Esses desvios foram justificados a partir da ideia de que essa região densa e pequena teria carga positiva. Então a região densa e positiva. Né? Segundo ele, concentraria praticamente toda a massa do átomo. Toda a massa do átomo, que é o núcleo. Tá? Aqui a gente pode colocar a ideia de núcleo. Prontinho. Tá bom, gente? Beleza? Para os que vão fazer vestibulares VUNESP, fica uma dica muito importante. Os vestibulares da VUNESP, eles costumam trazer as questões discursivas em 2 itens, item A e item B, né? E geralmente, a banca que faz as questões, ela é uma banca praticamente única. São os mesmos professores que fazem prova da FAMEMA, da Unifesp, e assim por diante, né? Daquelas instituições às quais a VUNESP presta serviço. E você pode perceber que ela tem um padrão, né? Uma questão desse tipo, ela vai valer 4 pontos. Por que 4 pontos? Porque ela vale 2 pontos para o item A e 2 pontos para o item B. Tá? Então fiquem atentos quando vocês forem fazer questões do tipo da VUNESP, às vezes vai aparecer na lista, eu vou sempre chamar a atenção de vocês. Tá? Essa em particular não é uma questão da VUNESP, mas o fato dela ter 2 itens já me fez lembrar desse assunto e já comentar com vocês. Tá? Opa, perdão. Podem tirar print para a gente passar para a questão número 4. Pronto. 4. Questão número 4. Já entrando no problema, na problemática, né, do modelo de Rutherford, que vai dar origem, né, vamos dizer assim, um dos impulsos para o modelo de Bohr estabelecido. Né? O modelo de Bohr não explicava uma questão fundamental. Qual questão era essa? Era aquela questão relativa à órbita. Né? Só para a gente recapitular, para quem não lembra, não sei se todos estavam na discussão desse assunto, o modelo de Rutherford ele propunha que existiria um núcleo, e em torno desse núcleo haveria um elétron. Certo? Então aqui você teria uma partícula eletricamente carregada. Que tipo de força governaria, né, essa interação? Uma força elétrica. Tá? E aqui você teria uma órbita. Qual era o problema? A matemática, a física e a química não conseguiam explicar de maneira satisfatória essa órbita. Né? Aquilo que a gente costuma, na aula, dizer assim, por que o elétron não cai no núcleo?
essa informação é um pouco... A gente precisa tomar cuidado quando eu falo em sala, né? Eu sempre falo sobre o problema da aula curta, da aula rápida. A aula rápida, ela faz com que a gente, às vezes, fale coisas que são entendidas de maneira errada. Por que o elétron não cai no núcleo, Dan? A resposta é a mesma. Por que a Lua não cai na Terra? Ela está orbitando. O problema não é esse. O problema é que, para o elétron orbitar desta maneira, ele teria que ter algumas coisas que não era possível. Né? E era justamente esse o problema. Então, eu vou escrever rapidamente uma resposta assim. Ó. O modelo proposto não descrevia de maneira aceitável a órbita eletrônica. Tá? A gente pode destacar aqui 2 pontos importantes que vão nos ajudar a entender o porquê que isso acontece. Quando eu falo assim, o modelo proposto não descrevia de maneira aceitável, eu quero dizer o quê? De acordo com a física da época. Tipo, ele trazia coisas que a física da época dizia assim, opa, não, isso não é possível. Né? Quais eram os 2 problemas técnicos? O problema da velocidade do elétron incompatível tá? Eu chamei a atenção de vocês na aula anterior que uma das coisas que a gente vai estudar na parte de dinâmica é a condição de órbita de corpos. Para um corpo ser mantido em órbita, é preciso que ele tenha uma certa velocidade. Essa velocidade depende de algumas condições. Quando você aplica essas condições no elétron, essa velocidade daria uma velocidade acima da velocidade da luz. Então ela é incompatível. E outra questão que o modelo não descrevia, a energia do elétron. Como assim, Dan? A física da época dizia de maneira categórica que quando você colocasse uma partícula eletricamente carregada, como elétron, sob efeito de uma aceleração, essa partícula tem que perder energia. Ela vai perder energia na forma de luz. Mas Dan, peraí, a partícula tem aceleração? Claro que tem. Qual é a aceleração que essa partícula está submetida, gente? O elétron. Ela está submetida a uma aceleração centrípeta. Tem alguém puxando ela, não é o núcleo? Isso é uma aceleração, tá? A gente vai descobrir que acelerações não precisam provocar variação de velocidade como no move. Elas podem provocar variação de direção, né? Tá? Da velocidade, não o valor. Então, o que a física do Rutherford não explicava? Peraí, esse elétron ele teria que perder energia. Na medida em que ele perde energia, porque ele está perdendo luz, fóton, esse elétron vai diminuir a velocidade e vai cair no núcleo. Quer dizer, mesmo que ele tenha essa velocidade aí incompatível, a tendência dele no limite seria perder esta energia. Mas ele não perde para ele ficar em órbita. Então, eram essas as questões que o modelo não explicava. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Duvidides. Senão a gente pode seguir para a próxima questão. Deixa eu colocar aqui uma observação. Fóton é energia. Quando uma partícula carregada é acelerada, ela libera luz. Tá?
Questão número 5. Aqui a gente já entrando no modelo clássico do átomo, discutindo já número atômico, número de massa, né? Tá? Questão número 5. De modo simplificado, pode-se dizer que o modelo atômico prevê a existência de 3 partículas: os prótons, nêutrons e elétrons, as quais não estão distribuídas ao acaso, como a gente acabou de ver agora há pouco. Essas partículas interagem entre si e essa interação produz um conjunto organizado denominado átomo. Quais das afirmações são verdadeiras? Corrija as falsas. Só para a gente ir fazendo VF. Item A. Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo, que é a parte do átomo que apresenta a carga elétrica positiva, verdade, por causa dos prótons, e na qual se concentra praticamente toda a sua massa. Exatamente. Beleza. B. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e prótons. Tranquilo? Se o número de elétrons for maior, quer dizer, tem mais carga negativa, temos um ânion. Se o número de elétrons for menor, temos um cátion. Ótimo, verdade, né? Cátion e ânion, tá? A gente representa assim, né? O elemento com o símbolo. Aqui em cima a gente coloca a carga com o sinal, né? Com o valor, carga, tá? Para carga positiva, eu tenho o cátion. E para carga negativa, eu tenho o ânion, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de curiosidade, para a gente pensar juntos. Para um átomo ser atraído em relação a outro, eles têm que ter cargas opostas? É uma condição, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, uma expressão muito bonita que eu adoro. É uma condição sine qua non? Tem que ter carga oposto para se ligar? O que vocês acham? Porque de cargas opostas eu sei que ok, né? Qual é o nome da ligação que a gente qual é o nome da ligação, né, na qual um átomo positivo atrai um átomo negativo? Essa ligação ela se chama ligação iônica, não é mesmo? Ligação iônica. Então a ligação iônica ela preconiza a ideia de que os átomos têm que ter cargas opostas, beleza? Mas existem ligações em que os átomos não têm carga para se ligar. O exemplo da covalente. A covalente, os elementos estão compartilhando elétrons, tá? Beleza? Só para a gente poder fazer uma reflexão sobre isso. E outra coisa também muito curiosa, né, que vai acontecer lá na frente, é que a gente vai descobrir que cátion e ânion podem se separar quando são colocados em água. Que eu vou explicar, por exemplo, toda a teoria lá da dissociação iônica do Arrhenius. Tá bom? Beleza, então. C. O número atômico Z informa o número de prótons do átomo, ok. Verdade. E D. O núcleo de qualquer átomo sempre conta com o mesmo número de prótons e nêutrons. Aqui não, né? Aqui não. Aqui não. Né? A observação que a gente poderia fazer em relação a essa frase é que na estabilidade do núcleo, essa relação próton e nêutron interfere. Então a gente pode escrever assim, ó, a estabilidade de um núcleo do núcleo atômico. Deixa eu fazer um comentário aqui, peraí. Quando eu falo em estabilidade do núcleo, eu estou me referindo a átomos que são ou não radioativos, tá? A estabilidade do núcleo atômico está associada à proporção próton-nêutron, tá? Essa proporção, qual que é a proporção, vamos dizer assim, a proporção ideal
que garantiria a estabilidade do átomo, a proporção 1:1. Então, quanto mais próxima for a proporção 1:1, maior tende a ser a estabilidade nuclear, ou seja, o átomo não tem não é radioativo. E aí tem uma coisa que eu queria contar, gente, para vocês, que é o seguinte, tá? Todo átomo, eu vou falar talvez uma coisa que para muitos seja um pouco surpreendente. Todo átomo tem tempo de meia-vida. Todo. Pensa num átomo simples. Pensa aí num átomo simples. O hidrogênio. O hidrogênio tem tempo de meia-vida. Sabe por quê? Porque as partículas químicas, elas decaem com o tempo. Elétron decai. A mecânica quântica, ela trouxe uma perspectiva muito louca de entender essas coisas. Então, por exemplo, a descoberta de partículas subatômicas, né, quarks e partículas afins aí, fez com que os químicos começassem a enxergar a matéria de um jeito totalmente diferente, do tipo assim, não é só urânio que é radioativo. O oxigênio também é, no sentido técnico. Por quê? Porque em algum momento, na história da vida do universo, aquele átomo de oxigênio vai decair. Ele não vai mais continuar. Essa ideia de que os átomos permanecem, que o Dalton preconiza, ela vale para uma escala de tempo aqui de milênios, talvez. Mas se você pensar numa escala cosmológica, né, desde o começo da origem do universo até sei lá quando, os oxigênios que estão aqui na Terra, os hidrogênios, todos vão decair. Os prótons vão decair, os nêutrons vão decair, tudo vai decair, tá bom? Beleza? Inclusive um elétron, só um comentário, um elétron e um próton, por exemplo, quando ele é abandonado de um núcleo, ele decai. Ele decai para partículas diferentes, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Pois é, não tem relação com isso, viu? Essa questão de neutralidade, né? E isso também é uma coisa que a gente vai descobre, né? Quando você começa a estudar ligação, Isa, que, por exemplo, é uma enquete para vocês, só para vocês entenderem a pergunta da Isa. Eu vou escrever aqui duas espécies químicas, tá? Duas espécies químicas. Eu vou escrever este cara e este cara aqui. Tá? Espécie da esquerda e espécie da direita. O cátion, alumínio, e o alumínio zero. Qual desses átomos vocês acham que é mais estável? Qual dessas espécies, né? Eu falei átomo, mas está errado. Um é átomo, outro é íon. O que é mais estável, alumínio zero ou alumínio mais 3? Deixa eu ver aqui. É o mais 3. Ele é estável. Estabilidade. Mas essa estabilidade aqui, nós estamos falando do quê? Estabilidade química. Ah, Danilo, prova para mim que o alumínio mais 3 é estável. Eu posso provar para você dizendo que todos os átomos de alumínio do planeta Terra são encontrados na forma de íon. Esse alumínio aqui não é. Só que quando a gente está falando da carga, isso vale para a Isa, mas vale para todo mundo que está ouvindo. Quando a gente fala da carga, qual alumínio é melhor, qual é mais estável? A gente está falando da estabilidade de reação química. Capacidade do alumínio se ligar, não sei o quê, penenê. Capacidade de reagir. Só que a pergunta que eu faço agora é outra. Se eu colocar um átomo de alumínio dentro de uma caixinha, daqui a algum tempo esse alumínio vai virar outro átomo. Por quê? Porque ele pode sofrer um processo nuclear. Quando um átomo sofre um processo nuclear, ele vai transmutar, ele vai virar outro elemento. Essa capacidade que o elemento tem de transmutar também é chamada de estabilidade. Mas aí já não é mais uma estabilidade química para fazer ligação química, é você ter uma estabilidade do átomo mudar mesmo, é uma estabilidade nuclear. Então, quando a gente fala assim, olha, tal elemento é mais estável, por exemplo, o alumínio mais 3 é mais estável que o alumínio zero. Nós estamos falando aqui de estabilidade química.
E para a estabilidade química, às vezes, ter carga é bom. Vide o caso do sódio, que é encontrado na natureza com carga +1. O próprio cloro, que é encontrado aos montes na natureza com carga -1. Para pensar que se ter carga zero fosse bom, não existiriam íons na Terra. O que mais tem no mar é íon, além da água, obviamente. Tá bom? Beleza. Vou continuar, então. Ok, qualquer coisa me chama novamente. Vou continuar para a questão número 6, então. Questão número 6. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Pensei que eu tinha numerado errado as questões. Questão número 6. Examine as proposições abaixo. Proposição número 1. O íon magnésio +2 e o átomo de neônio são isótopos porque têm igual número de elétrons. Não. É verdade, sim, que o magnésio... Então, ó, a frase 1 é falsa. Tá? O que a gente poderia discorrer sobre ela? O magnésio, com carga 2+, ele tem 12 prótons, 12 nêutrons, porque o número de massa tem que dar 24. Lembrar que o número de massa é a soma dos dois, né? E ele vai ter que ter 10 elétrons. 10 elétrons. Para que a carga total dele seja +2. Tá? O neônio não. O neônio não tem nada a ver com ele, né? Em que sentido que ele não tem nada a ver com ele? Ele tem 10 prótons. 10 prótons. Ele tem 10 nêutrons. E tem 10 elétrons. É claro que eu posso dizer o seguinte, né? Eles são isoeletrônicos. Tudo bem, gente? Átomos que têm o mesmo número de elétrons. Tranquilo, tranquilo. 2. Os isóbaros, argônio e potássio, têm propriedades químicas diferentes. Verdade. Né? Eles são isóbaros porque têm o mesmo número de massa. 40, 40. Né? No caso do argônio, a combinação de massa dele vem dos 18 prótons e 12 nêutrons. 12 não, perdão. 22, né? Tá? No caso do potássio, você tem 19 prótons e 21 nêutrons. Ó, só um comentário aqui, para a gente já perceber como o próton é importante, né? O argônio, para quem lembrar, é um gás nobre. Ou seja, tipo, é inerte, não reage quimicamente. O potássio é um metal extremamente reativo. Reage violentamente com água, produz hidrogênio, né? O que um próton e um elétron faz de diferença, né? Porque basicamente a diferença entre eles é aí, é no próton e no elétron. O nêutron em si não é relevante no comportamento químico do elemento, tá? Quer dizer, qual que é o indício, né? De que se você quer entender química, você precisa entender próton e elétron. O nêutron ele vai entrar no problema nuclear do átomo, para explicar eventos nucleares. Agora, para explicar por que um átomo se liga, como se liga, com quem se liga, aí o negócio é próton e elétron. Tá? E aí a frase 3. O cloro, 1737, e o cálcio são isótonos. Acho que sim, né? O cloro, ele tem 17 prótons e tem que ter 20 nêutrons. Tá? E o cálcio tem 20 prótons e tem que ter os 20 nêutrons. Né? Tipo, para dar a soma de número de massa, próton mais nêutron 40. Tá bom? Então, de fato, eles são isótonos, ó. Então, de fato, eles são isótonos. Tá bom? Beleza. Então, fechamos aqui a questão número 6, né? Aqui ficou verdadeiro. Então, ficou 1 e 3 não, né? 2 e 3
são as corretas, alternativa E. 2 e 3 as corretas, alternativa E. Certo? Dan, Pode falar, Gi. na continuação da 3, ele fala que os dois têm a mesma massa. Ah, verdade, verdade, Danilo não lê. Aqui, né? Então, muda aqui. É uma pena. É uma pena. Aqui, ó. A massa deles é diferente. Um é 37, tá? E o outro é 40. Então, esta parte é verdadeira. Deixa eu só linkar aqui. Isso aqui é verdadeiro. VDD. E isso aqui é falso. Que daí, nesse caso, eles seriam isótonos e isóbaros. Que pena. Tá falso aqui. Prontinho. Então, ficamos só com a 2 a correta. Aí. Alternativa B. Beleza. Vamos, então, para a próxima questão. Um átomo do elemento químico X perde 3 elétrons para formar um cátion trivalente com 21 elétrons. Tá? Eu já faria o seguinte aqui, já vamos escrever isso, né? Para quem já fez esse tipo de exercícios desse assunto, né? Sabe que esse tipo de questão é aquela questão em que o cara vai te bombardear com várias informações e você vai ter que conectar essas informações para responder a pergunta, né? Então ele fala assim, ó, você tem um átomo de um elemento X, esse elemento, ele perdeu 3 elétrons, então ele se tornou um cátion. Aí eu já vou aproveitar para introduzir uma ideia que a gente vai usar muito lá na aula de física, lá na frente, que é, como é que eu represento um átomo perder elétron, né? Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o átomo neutro, vou colocar aqui a setinha, como sendo que ele vai sofrer um processo. Vou escrever assim, ó, 3 elétrons. Assim. Então ele virou um cátion. Esse cátion trivalente, segundo o exercício te diz, ele tem 21 elétrons. Olha lá, beleza? Tá? Um cátion trivalente com 21 elétrons. Agora ele vai continuar. O elemento químico X é isótopo do elemento W e possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento Y possui número de massa A igual a 55, sendo isóbaro do elemento X. Com base nas informações fornecidas, ele pede as duas coisas. Então, ó, o que vocês têm que pensar nesse tipo de questão? Eu vou colocar os átomos vou colocar o átomo W, vou colocar o átomo Y e vou montar um quadro de informações. Você vai lendo, bom, aquela primeira informação, ela já está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Você deixa isso guardado. Agora eu vou começar a pegar as outras coisas, ó. Ele fala que o X é isótopo de W. Então eu vou colocar assim, ó. Esses dois caras são isótopos. O que isso significa? Que esse cara tem P prótons e esse cara tem P prótons. Eles têm que ter o mesmo número de prótons. Tá? O elemento X é isótopo de W, que possui 32 nêutrons. Então, esse cara ainda tem 32 nêutrons. 32 nêutrons. Outro átomo do elemento Y possui número de massa 55. Então, o número de massa dele é 55. Tá? Você vai montando de acordo com o que a gente combinou naquele padrão, né? O que eu ponho em cima, o que eu ponho embaixo. Então, o átomo tem número de massa 55,
sendo isóbaro de X. Ah, então o Y é isóbaro de X. Se ele é isóbaro de X, quer dizer então que eles têm o mesmo número de massa. Então, 55. Vai conferindo aí. Pronto. Agora acho que o resto ele vai pedir aí. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Acho que não. Bom, determine o número de... Ah, esqueci sim. Ah, não esqueci não. Tá aqui. Determine o número de massa A e o número atômico Z do elemento químico X. Então, vamos lá. E aí? Sugestões. O que a gente pode começar? Uma coisa que a gente podia começar fazendo é o seguinte, né? Quantos prótons tem o elemento X? Tá aí uma boa pergunta. Quantos prótons tem o elemento X? Vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver, já apareceu aqui. 24, boa. Obrigado. Por que 24? Vamos pensar. Ó. Pensa assim, ó. Quando o átomo estava aqui, ele estava eletricamente neutro. Então, esse cara, ele estava com o número de prótons igual ao número de elétrons. Eletricamente neutro, acabou. Quando ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 21. Então, significa que se ele ficou com 21 elétrons, ele tinha 24 quando estava neutro. Portanto, 24 prótons. Tá? Então, eu já vou apagar isso aqui, ó. Esse P e botar 24 aqui. Esse P vai embora. E vem aqui 24. Né? Aí, automaticamente eu já descubro esse cara aqui também, né? Determine o número de massa e o número atômico do elemento X. A gente já descobriu isso aqui, tá? O número de massa está aqui, do elemento X, e o número atômico dele está aqui. Tá? Beleza? Só que esse cara aqui também é isótopo desse, ó. Então aqui tem 24. Pronto. Vou apagar isto e colocar aqui o 24. Tá aqui. E aí no item B ele pede o número de massa do elemento W. O número de massa do elemento W é a soma dos prótons mais o nêutron. Pronto. 56, né? Então, o número de massa do elemento W é igual a próton mais nêutron. Pronto. Isso aqui é a resposta do item B. Isso daqui já é a resposta do item A. Tá aí. Tá bom, gente? Faz tempo que não cai isso, né? Vamos passar para a próxima. Estamos quase chegando no final dos exercícios, tá? Aí, na sequência, o que eu vou fazer? Eu começo a parte de teoria do modelo quântico. Começar a falar dos níveis de energia. Peraí que estão chamando aqui. Opa. Tinha, né? Ah, mas aí se cai também todo mundo acerta, né? O ideal é cair aquilo que só você sabe. É difícil, né, cara? Muito difícil. Aqui é uma questãozinha bem tranquila, só para a gente lembrar do modelo de Bohr. Né? O modelo de Bohr, ele traz os conceitos já da mecânica quântica inseridos na realidade do átomo. Né? A mecânica quântica ela vai surgir de explicações mais do terreno da física, né? Com aquela história que eu expliquei do problema do corpo negro. Né? Quando você aquece um corpo, ele emite só alguns comprimentos de onda para cada temperatura. Né? Por que isso acontece? E outras coisas que eu vou comentar na aula de hoje. Então, o Bohr ele tenta trazer essas ideias quânticas para a química. Então, ele introduz a ideia de órbita energéticas quantizadas
né? Ele vai prever que cada elétron ele vai ter um estado de energia. Esse estado de energia teria relação com a velocidade dele, teria relação com a posição dele em relação ao núcleo, né? Mas de fato ele tem lá uma energia. Essa energia seria quantizada, ou seja, ela não pode assumir qualquer valor, né? Por que esse conceito para ele foi útil? Porque ele usou esse conceito para explicar a ideia de transição eletrônicas associadas à emissão de luz. Né? Ele vai trazer a ideia da luz, sabe aquela luz que o Planck falava que era quantizada? Ele vai dizer, a luz é quantizada porque ela é resultado de transições quantizadas. Então o elétron ele vai dar 1 para 2, ou dar 1 para 3, ou dar 1 para 4, né? E essas voltas seriam acompanhadas da emissão da luz, né? Ele usa o conceito aqui de fóton, né? Como sendo uma partícula quantizada, e aí ele explica bem essa ideia da emissão da luz. Essa emissão da luz, né? Ela foi usada para explicar o problema do espectro descontínuo de emissão. Tá? E a teoria de Bohr ela tem aplicações em questões bem simples de vestibular, né? Talvez vocês já tenham visto, alguns alunos que eu dou aula há algum tempo, eu sei que já viram, porque a gente trabalha com materiais onde tem esse tipo de questão. A famosa questão dos fogos de artifício. Né? Quando a gente observa um espetáculo com fogos de artifício, embora a questão dos fogos de artifício hoje em dia esteja bastante sendo questionada, né, por conta do barulho, traz uma série de inconvenientes para animais, para crianças, né, pessoas acabam se assustando, passarinho morre, né, enfim, pessoas que estão dentro do espectro autista acabam se sentindo muito incomodadas por conta do barulho, enfim. Mas a história dos fogos hoje em dia tem até os fogos silenciosos, né? Quando os fogos de artifício explodem, além do barulho você tem a luz, né, que eles emitem. E todo mundo aqui já deve ter visto, certamente, que alguns fogos de artifício emitem luzes de cores diferentes. Essa coloração, ela é conseguida no fogo, no dispositivo, né, que vai explodir, utilizando alguns sais. Alguns sais, dependendo da cor da chama, da cor que você quer utilizar na explosão, você vai usar um sal diferente. Então eles usam esse tipo de coisa do nosso dia a dia para trazer o conceito do modelo, né? A pergunta normalmente que vem é: por que os fogos de artifício apresentam cores diferentes, né? Que tipo de conceito eu posso usar para explicar a coloração emitida por um corpo quando ele explode? Porque é basicamente isso que acontece, né? O calor da explosão fornece energia para os átomos. Essa energia é absorvida de maneira seletiva, né? Alguns alguns elétrons absorvem esses quantum e orbitam. E aí o retorno é acompanhado da emissão da luz. Tá bom? Beleza? Então, na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi a quantização de energia. Tá? E tem D de dado. D de dado. Prontinho. Questão número 9. A questão 9, eu nem ia fazer ela agora, porque na verdade o mais ideal seria fazê-la pós a aula de hoje, a aula de terça. Mas ela é uma questão que também que não vai trazer muito problema, a gente pode dar uma adiantada na história. Essa abordagem quântica do átomo faz com que a gente comece a enxergar o elétron não só como uma partícula que tem massa e velocidade, que ele também tem,
mas ele tem um estado de energia. E esse estado de energia, conforme os modelos químicos vão avançando, a gente vai percebendo que para descrever esse estado de energia, você precisa de mais informações, né? Do que eu estou falando especificamente? Da ideia de nível e subnível de energia, né? Quando a gente estuda distribuição eletrônica, um dos assuntos que é bastante estranho é a história do diagrama de energia, né? Aquela ideia de você imaginar que na eletrosfera você tem um nível e um subnível, isso é um pouco estranho. Essa ideia ela decorre de um problema que a gente tem na química. Qual é o problema? Para descrever o elétron, eu vou precisar cada vez de mais informações. Então eu vou inventando alguns nomes para que eu consiga me fazer entender. Então, quando você ouvir nível de energia e subnível, entendam que essas palavras, elas são, na verdade, informações sobre o elétron, tá? Por que essa observação é importante? Para a gente poder fazer a questão número 9 aqui. Como eu disse para vocês, eu não vou responder ela em detalhes, tá? Esse desenho que a gente está vendo aqui é um modelo atômico em níveis de energia. Níveis. Ou aquilo que a gente aprende quando está no 9º ano, né? Geralmente a gente toma contato com essa coisa no 9º ano, a ideia de camadas eletrônicas. Que a gente começa a nossa empreitada na química estudando as camadas por K, L, M, N, O, P, né? Tá? Essa ideia de camada, gente, ela foi construída a partir do modelo de Bohr. Por quê? Porque o modelo de Bohr ele percebeu que alguns elétrons estariam em situação energética muito parecida. As energias dos elétrons elas seriam diferentes, mas você teria elétrons em situações energéticas muito semelhantes e outros em situações energéticas bem distintas, né? Então, essa ideia de camada e subcamada ela começa a surgir daqui, tá? O que ele pede para a gente é mostrar a configuração crescente da energia dos elétrons desse átomo. Aponte também o subnível mais energético. Aqui nós temos uma região K, uma região L e uma região M. Pelo modelo de Bohr, essas regiões elas estariam com energia diferente, por quê? Por causa da distância em relação ao núcleo. Tá? Quanto mais longe o elétron está do núcleo, mais energético ele estará também. Né? Essa questão da energia ela está muito associada à ideia de estabilidade. Quando um sistema, nesse caso um elétron, né, tem energia alta, a gente vai dizer que ele está numa condição de instabilidade. Quando a energia do sistema é baixa, aí a gente está numa condição de estabilidade. Então, os elétrons que estão lá fora, entre aspas, né, são os mais energéticos, tá? Então eu vou escrever assim, ó, a ordem energética dos níveis cresce conforme se afastam do núcleo. Conforme se afastam do núcleo. Tá bom? Beleza? Então, nesse caso, a gente poderia escrever assim: a energia da camada K é menor do que a da L, que é menor do que a da M. Tá? O que eu vou deixar em aberto? Porque a gente não falou sobre isso ainda. A ideia do subnível mais energético. Por quê? O que a gente vai descobrir? Como a energia do elétron não depende só disso aqui, né? A energia do elétron não vai depender só do posicionamento dele. Tem algumas outras questões. A gente tem que criar a ideia de que, além desta camada, existiriam subcamadas. Na verdade, não são subcamadas. São elétrons que têm energia muito próxima, mas que por uma diferençazinha pequena estariam em estados de energia maior, tá? Sabe aonde vai parar isso? Só para tentar
Que às vezes a gente vê umas questões dessas e fala assim, peraí, não estou entendendo a proposta dessa questão, o que o Danilo quer com isso? Sabe um problema que certamente você já se deparou quando você vai fazer distribuição eletrônica, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre isso. Vocês já pararam para se perguntar por que o diagrama de Linus Pauling tem uma distribuição assim, ó, na diagonal? Né? Por que antes de você terminar de distribuir o nível 3, você vai do 3S para o 3P e depois do 3P você vai para o 4S e não para o 3D? Você já parou para se perguntar de onde vem essa ideia? Porque a gente aprende uma coisa assim. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Se você não aprendeu assim. Olha, o diagrama, ele coloca os elétrons em ordem de energia. E a ordem de energia, aparentemente, ela está associada ao afastamento do núcleo. Só que daí, na hora que você vai seguir o diagrama, você tem que seguir uma ordem que não é a ordem lógica. Por que isso acontece? Porque a energia do elétron, repito, não depende só do nível de energia. Ela vai depender de uma outra coordenada que tem a ver, obviamente, com a letrinha S, P, D, F. Tipo, a energia do elétron, ela vai ser dada não só se ele, pelo fato, né, não só se ele está no nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser se ele também está no subnível S, P, D, F. A combinação dessas duas coisas me dá o diagrama de Pauli, tá? Depois a gente comenta mais sobre isso. Porque já é a aula, a segunda parte da aula. Vamos continuar. Opa, perdão. Aqui. Tá bom? Então, ficamos assim. Eu vou deixar a resposta bem em aberto, porque depois, quando eu for falar do subnível e tal, a gente, automaticamente, isso aqui vai ficar claro, essa questão do subnível mais energético do átomo. Tá bom? Questão número 10, penúltima questão. Super tranquila a questão para a gente lembrar, né? Na verdade, eu coloquei essa questão para a gente escrever juntos a ideia do espectro descontínuo, né? Olha o que ele fala aqui na pergunta. Quando a luz proveniente de uma lâmpada de neônio é dispersa através de um prisma, eu mostrei para vocês a imagem, né? Observa-se um espectro descontínuo. Então, quer dizer, se eu fizer com uma lâmpada de neônio, em vez de eu fazer com a luz do sol, né? Se eu fizer com uma lâmpada de neônio, eu vou observar um espectro descontínuo, o qual apresenta diferentes linhas. Explique em termos gerais como ocorre ou como se produz uma linha. Agora eu vou fazer um desafio bem interessante para vocês, gente. Você consegue responder essa frase? Ó, explique em termos gerais como se produz uma linha no espectro. Você consegue responder essa frase com duas palavras. Claro que você não vai responder completamente, mas com duas palavras você consegue responder. Explique em termos gerais como se produz uma linha no espectro. E aí? Duas palavras. Vou escrever, tá? Duas palavras, hein? Basicamente, o resultado, uma linha de espectro, é uma linha de emissão atômica, né? O que aconteceu para que um átomo emitisse luz? Ele absorveu um quantum de energia
esse quantum de energia tem que ter exatamente o valor da diferença de órbitas. Quando ele absorve esse quantum de energia, o elétron se excita. Ao retornar, o que é a excitação eletrônica? Ele vai para um estado de energia maior. Ele vai para uma energia mais elevada. Quando ele retorna para o estado de origem, ele reemite esta energia na forma de luz. Então, a luz que a gente enxerga é resultado de uma transição eletrônica quantizada. Né? Então, qual que é a ideia, né? O elétron absorve energia e é promovido, sendo promovido a um estado excitado. Tá? Essa energiazinha é que ela é calculada pela diferença de energia entre as órbitas. Não sei se vocês lembram que na aula passada eu citei, a gente fez até um cálculozinho meio hipotético, né, de como seriam essas diferenças, tá? Aí ele fala, aí a gente pode continuar acrescentando assim: ao retornar para a órbita de origem, ao retornar para. A gente usa um termo, vocês já devem ter ouvido, para o estado fundamental. O elétron emite o quantum que seria aquele pacote de energia, né, na forma de fóton. Aí olha o que eu vou escrever agora, ó, cuja energia é dada por aquela partículazinha que você enxerga é, na verdade, um fóton emitido que tem uma energia H vezes F. H vezes F. Então, quer dizer, por que eu enxergo duas ou três cores? Porque os fótons estão sendo emitidos, são originários de duas ou três transições. Quanto mais transições você promove no elétron, mais linhas espectrais você enxerga, tá? Tudo bem? E aí fica uma pergunta bem interessante para a gente fazer, né? Por que a luz do Sol, então, tem todas as cores? Né? Provavelmente, porque assim, o Sol ele é formado basicamente por hidrogênio e hélio, né? Mas engana-se quem acha que o hidrogênio só tem que o Sol só tem hidrogênio e hélio, né? Peraí. Para emitir a luz, ela tem que ir de uma camada mais externa para interna. Na verdade é assim, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou trazer para você um slide novamente, para a gente poder te explicar isso bem tranquilo, ó. Tá aqui. Esse slide eu acho que vai te responder, ô Lu. Olha só, a primeiro slide aqui, ó. Tá o elétronzinho na órbita dele de boa na lagoa, tá? Ele vai receber uma energia externa. Recebe. Quando ele recebe a energia, ele pula. Aqui ele está excitado. Ele está num nível energético maior. Ele não quer ficar aqui. Mas para ele estar aqui, ele teve que absorver essa energia, né?
Como ele tem a tendência natural de voltar para o nível mais estável, ele vai ter que alterar novamente a energia dele. Para ele poder ter essa energia menor, ó, que aí você tem a figura aqui no item C, ele vai ter que reemitir a energia. Então, quando ele... essa energia aqui, ó, é o que você enxerga como forma de uma cor, né? Cada cor que o átomo emite é resultado de uma transição. Então, por exemplo, se o elétron fizer uma transição, do nível 1 para o nível 2, quando ele voltar para o nível 1, você vai ver uma cor. Se ele fizer uma transição do 1 para o 3, quando ele voltar para o 1 novamente, você vai ver uma outra cor. Então, você tem transições que são características. E se ele fizer uma transição da 2 para 3? Agora, o que é comum em todas as transições, né? Quando é que o elétron está estável? Quando ele está onde ele deveria, na órbita original. Quando ele está na órbita promovido, né, que a gente fala, o elétron foi promovido a uma órbita. Promoveu por quê? Porque a energia subiu. A energia dele subiu. Tá bom? Ficou claro? Qualquer coisa, pode me chamar novamente. Muito bem, muito bem. Beleza. Questão número 11. Questão número 11. A questão número 11 é uma questão bem legal, cara. Ela vai bem no cerne do modelo de Bohr. Né? A ideia do elétron com energia promovida ou não, relacionando com a ideia da cor, né? Essa questão ela é legal porque ela mostra que de uma maneira simples, e quando eu falo simples, é simples mesmo, é ensino médio, você consegue prever a cor que um elemento vai emitir quando ele absorver energia. Só que, claro, você vai precisar de uma medida de laboratório. Você vai precisar de uma medida de laboratório. Então veja qual é a história. Ele fala assim, ó. Peraí. A frequência f de uma onda eletromagnética é dada pela expressão V igual a lambda f, sendo que V é a velocidade em que a onda se propaga no espaço e lambda é o comprimento de onda. Aquilo que a gente discutiu na primeira vez, né, do nosso encontro ao vivo. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 à oitava. Pronto, ele deu as informações. Então, o que eu já sei? Que V igual a lambda f e que a velocidade da luz no vácuo é 3 10 oitava. Ok. Item A. Se um elétron efetua uma transição eletrônica cuja diferença de energia é igual a 2,2 eVs, determine a frequência e o comprimento de onda da radiação emitida. Então, olha que legal. Imagina que você tem uma órbita habitada por um elétron. E aí você tem uma órbita seguinte, uma órbita permitida, de tal maneira que a diferença entre as energias de órbitas seguintes aqui, sejam elas 2,2 eVs. A gente nem sabe no exercício, né, ele não cita se essas órbitas elas são sucessivas. Pode ser que tenha uma outra órbita aqui, tá? Então significa o seguinte, para você excitar o elétron, né, para o elétron estar aqui, ó, e aí é comum na química a gente representar o elétron excitado com asterisco, tá? Para ele sair de um estado de estabilidade para um estado excitado, ele precisa desse pacote de energia. Tá. Como é que eu posso dar esse pacote de energia para o átomo? Eu posso dar na forma de calor, quando acontece a explosão dos fogos de artifício, a luz vem de uma excitação térmica. Você pode fazer uma excitação elétrica, que é o que acontece na lâmpada de gás, na lâmpada de neônio, né? Tá bom? Então,
A forma pela qual você vai dar esse quantum, ela não importa. Mas quando ele voltar, aí é que tá. Quando ele voltar, ele vai reemitir essa energia na forma de fóton. Quer dizer, absorver ele pode absorver de qualquer maneira. Mas na hora que ele emitir, vai ser na forma de fóton. Tá bom? Beleza? Ele quer o comprimento e a frequência desse fóton. Tudo bem, vamos lá. Gente, E não é igual a HF? E igual a HF. Qual foi a energia que esse fóton teve que absorver para poder ser emitido de volta? 2,2 EVs. Então eu tenho essa energia. Qual que é a constante de Planck? Ele deu. Constante de Planck. Ele quer a frequência. Então, a gente só precisa tomar cuidado com algumas coisas. Por quê? Se você observar com calma, a constante de Planck, ela vale 3, aliás, 3 não. A constante de Planck, ela vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. Não é mesmo? Joule é unidade de energia. Então, o que você tem que tomar cuidado para você achar a frequência do fóton? Para você substituir isso aqui na equação, ó, você tem que jogar a energia em joule. Então, antes de eu fazer a conta na equação de Planck, eu vou transformar isso aqui para joule, ó. Por isso ele deu a informação ali nos dados também, ó. 1 elétron-volt equivale a uma energia de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Aquela energia estranha que parece a carga elementar, não sei se vocês lembram, né? Que eu falei na aula. 2,2 EVs vai ter uma energia E, tá? Beleza? Eu vou multiplicar então o 2,2 aqui. Dá 3,52. Se alguém puder conferir as contas, tá? Aqui, ó. 1,2 vezes 1,6 dá 3,52 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Essa é a energia que o elétron vai absorver para pular de órbita. Quando ele voltar para a órbita, ele joga essa energia na forma de um fóton. Qual vai ser a cor desse fóton, né? Na verdade, ele não perguntou a cor, ele perguntou a frequência. E depois ele perguntou o comprimento de onda. Então, vamos lá. E, que é a energia do fóton, igual a H, 6,63, vezes a frequência. A frequência, ela vai dar 3,52, 10 a menos 19, sobre 6,63, 10 a menos 34. Vou fazer um arredondamento meio grosseiro aqui, tá? 3,52 dividido por 6,63 dá aproximadamente 0,5, tá? 0,5 vezes, cuidado que a potência aqui, né? 0,5 vezes 10 elevado a 15 Hz. 5,3. Isso, então dá 5, 10 a 14. Beleza, valeus, valeus. 5, 10 a 14 Hz. Tá? Aproximadamente. Se você quiser colocar em gigahertz, ficaria 500 gigahertz, né? Que giga é 10 a 12. Tá?
Quilo, mega, giga. Outra coisa é que ele pede o comprimento de onda desse fóton. Lembra que o fóton ele é, na verdade, uma partícula de luz. Danilo, peraí, mas que coisa estranha, né? Uma partícula de luz ela tem comprimento de onda? Tem. Percebe a mecânica quântica atribuindo às coisas um caráter de onda? Né? Matéria, onda, onda, matéria. Como é que eu calculo a velocidade? A velocidade não, perdão. O comprimento de onda. Olha, eu vou assumir que o fóton ele está se locomovendo com a velocidade da luz. Então eu vou usar essa equação aqui, ó. Ó. V igual a lambda F. Daqui, eu tiro que o comprimento de onda é igual a V sobre F. Tá? Beleza? Então vamos calcular o lambda do nosso fóton. Lambda igual a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, sobre a frequência do fóton, que eu vou usar arredondada, 5, 10 a 14. Então, essa é a nossa conta. 3 dividido por 5 dá 0,6, 10 elevado a menos 6. Tá? Eu vou escrever isso, veja se vocês concordam, assim, ó. 600, 10 a menos 9 metros. Lembrando que o nosso lambda, como ele é um comprimento de onda, ele é calculado com unidade de sistema internacional. Então é metro. Tudo bem? Dan, por que você colocou 10 a menos 9? Porque os caras adoram, quando vão representar comprimentos de onda da luz, eles gostam de representar os lambdas na forma de nanômetros. Nanômetro. Então, lembrar que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, eu vou escrever aqui 600 nanômetros. Tá bom? Então, olha que coisa louca. É um fóton que vibra. Ele vibra com uma frequência de 5, 10 a 14 Hz. São 5, 10 a 14 vezes por segundo. Tá? E o comprimento entre as suas oscilações é de 600 nanômetros. É muito bizarro pensar em tudo isso. Tá? Tranquilo? Perguntas aqui, gente. Perguntas? Podem tirar print, tá? Perdão, gente. Amarelo. É amarelo? 600 nanômetros? Vamos ver lá. Acho que é a pergunta do item B, né? Vamos ver aqui o do item B. Ó. Ou é a do B ou é a do C. Vamos ver aqui. É muito louco imaginar, né, que você está calculando a cor de uma luz. Bom, sei lá, eu acho tão legal. Item B. As cores que podem ser percebidas pelo sistema visual humano correspondem a uma pequena faixa de frequências do espectro eletromagnético, representado no esquema abaixo. Tá aqui, ó. A gente viu aqui esse esquema, né, na aula teórica, na aula ao vivo. Né, a gente viu que a quantidade de frequências que a gente enxerga é mísera, mísera, tá? Aí a pergunta dele é: a radiação emitida como resultado da transição eletrônica pode ser percebida pelo olho humano? Porque uma coisa muito interessante da gente perceber é o seguinte, gente, eu vou voltar um pouquinho no slide anterior. Veja, essa conta permitiu com que a gente calculasse a frequência do fóton, certo? Pela frequência do fóton, eu calculo também o comprimento de onda dele. E aí eu consigo imaginar, então, se os nossos olhos vão enxergar aquela luz ou não.
Sim, porque você tem elementos, por exemplo, que quando você pega a luz dele e põe no espectro, para olhar, né, as bandas, você tem faixas você tem linhas na faixa do ultravioleta, você tem linhas na faixa do infravermelho. São luzes que os elementos emitem que você não enxerga com os olhos, mas os telescópios, por exemplo, enxergam, né? Você tem muitas fotos de estrelas, fotos de galáxias que são emitidas através de espectros do tipo raio-x. Existem transições eletrônicas tão loucas ali, coisas tão malucas, que as radiações que são emitidas, elas vão acima do ultravioleta. Você tem aparelhos que detectam ultravioleta, detectam infravermelho e outras radiações, tá bom? Então a pergunta dele, dentro dessa premissa, né, ela tem sentido. Ó, a radiação emitida como resultado da transição pode ser percebida pelo olho humano? Sim, por quê? Porque ela está num comprimento de onda, que nós anotamos aqui, né? 600 nanômetros, próximo, dentro do espectro visível, né? Então, simples, a resposta é basicamente essa mesmo, tá? Então, ó, item B, né, da resposta. Sim, pois o comprimento de onda do referido fóton se encontra dentro do espectro visível. Tá? C. Nota que ele deu a informação, né, de que o nanômetro vale 10 a menos 9 metros, justamente porque ele estava meio que estimulando vocês a colocarem os comprimentos de onda em nanômetros. Tá? E aí no item C, ele diz assim, o esquema também mostra que as cores observadas estão associadas aos comprimentos de onda das radiações. Caso a radiação emitida na transição eletrônica ocorra na faixa do visível, qual a cor observada pelo olho humano? Né? Aqui eu vou pedir licença para falar, para considerar o que o Edu tinha colocado da luz amarela, que é o seguinte, ó. A gente está achando, a minha conta, por causa dos arredondamentos, a minha conta deu 600 nanômetros para o nosso fóton. Só que lembrar que nós fizemos um arredondamento aqui na frequência, né? Esta frequência, na verdade, ela é um pouquinho menor do que essa daqui. Tá? O que significa isso? Quando eu fizer essa conta aqui, ó, essa conta vai dar um pouquinho maior que 600, tá? Beleza? Vai dar uns 600 e pouquinhos nanômetros. Eu não sei se alguém chegou a fazer a conta ao vivo, sem arredondamento, perdão, tá? Então, o lambda, eu vou escrever... Oi? Vai dar um pouquinho maior a frequência. Isso, dá um pouquinho maior a frequência. Aí vai ficar menor. Vai ficar menor. Isso. Tá. Lambda. 5.3. Quanto que deu essa exata? Deixa eu ver aqui. A frequência deu 5.3, 10 a 14. Ah, tá. Então, pera lá. Dá 566 nanômetros. Vai dar a frequência. Isso. Vai dar 566. Então, lambda do fóton. 566 nanômetros. Exatos. Tá? Fazendo a conta bonitinha. 566 nanômetros, ele está por aqui mesmo, ó. Ele já está dentro da faixa do amarelo, tá? Do amarelo para o laranja, você já tem a faixa aí dos 600 nanômetros, tá? Então, coloração amarela. Apesar de que nesse comprimento de onda, né, provavelmente já é um negócio meio alaranjadinho, já começando a ir para o laranja. Aquela coisa que é difícil da gente perceber, a sensibilidade do olho não permite. Tá bom?
Tudo bem, gente? Tranquilo? Perguntas?